Nós estamos em crise. O Brasil, mais uma vez, paga caro pela forma como surgiu e talvez até pelo privilégio de não ter passado por tormentas tão grandes quanto a Europa enfrentou, Europa, Ásia, etc. Mas tudo o que acontece afeta a minha família, é óbvio, aqui no Brasil principalmente. Então a gente é obrigado a refletir e, acima de tudo, saber ou tentar apoiar, orientar, salvar a própria família. Porque é o mínimo, é o núcleo do nosso universo. Cada um tem o seu universo. E eu aprendi, principalmente com meu pai, minha mãe, o valor da família. O mundo é em crise, mais uma vez. E aí? Lógico que tudo muda. Nós temos que mostrar para os nossos descendentes que nesses períodos de tormenta, a gente é afetada. Nós não saímos ilesos dessa confusão. Famílias se desfazem, desemprego, tudo. Alguns países são muito ricos, naturalmente tão ricos, como lá no Oriente Médio, que podem se dar ao luxo de fazer o que bem entenderem. Mas talvez venham até a se arrepender disso. Porque qual é a educação que eles estão dando aos filhos? Estamos vendo o exemplo da Venezuela, país tremendamente rico, petróleo, natureza, tudo. E por problemas internos e bloqueio econômico, ela está no desespero. Numa situação em que o ditador de plantão, escravo das suas fantasias e ignorância, tem dificuldades para resolver. Ainda há pouco, mudando de assunto até, estava vendo enchentes, tornados, vendo noticiário internacional. Muitas regiões no mundo, por força da natureza, estão enfrentando condições de tragédia, de tudo. O Japão, então, tufão, terremoto, e até um maluco na Coreia do Norte dizendo que, prometendo um dia talvez destruir o Japão. O ser humano é tribal. Ele parte, essa singularidade leva a uniões, confrarias, religiões, partidos políticos, até clubes de futebol, credos de toda espécie, para ele que fazem com que ele se organize, nem sempre de forma adequada, ou talvez até na maioria das vezes. Mas nós temos que dizer para os nossos filhos que é importante que eles se mantenham unidos, coerentes, um amando o outro, tanto quanto possível, evidentemente, e acima de tudo,
educando os filhos para todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Eu fico, às vezes, até incomodado vendo atitudes de gratificação gratuita, né? Sem razão de ser. Isso é bom? Acho que não. Meu pai tinha dinheiro para me dar o que eu quisesse. Meu avô, o pai do meu pai, fez fortuna. E o pai construiu a vida dele. Mas ele levava muito a sério a educação. E a minha mãe dava exemplo. Trabalhava dia, noite, em casa, na loja com o pai, costurava, bordava para fora, bordava, era uma artista. Apesar de severa demais e extremamente preocupada com a opinião alheia, o que é ruim. Mas, além da família, a gente tem muitas maneiras de aprender. Né? Particularmente, eu tive a felicidade ao longo da vida ver, ler, aprender muito com o que acontecia e com os livros, né? com tudo o que eu pude ver, desde Planetário em São Paulo, em 63, que era fantástico, o Teatro Municipal com concertos para a juventude. São Paulo, naquela época, domingo, a gente andava pelas ruas sem se preocupar, até depois em Itajubá, entre pessoas extremamente inteligentes, com as quais passamos por períodos turbulentos do início da década de 60. Eu me formei em 68, vou fazer 50 anos de formado, em Procopel em dezembro de 68, e aí uma nova fase de aprendizado. E os filhos nascendo, né? Agora já posso falar em netos, bisnetos, em muitas coisas especiais. Agora, é óbvio, estou preocupado com a crise. Vamos ter eleições, talvez daqui a um mês o Brasil ache seu ponto de equilíbrio. E temos promessas de candidatos que até me divertem. Porque é humor negro, né? Tétrico. Mas é a realidade do político, de querer. A pior coisa na política é perder a eleição. Então o pessoal apela para tudo. E os militantes saem com bandeirinha, papel, etc., pedindo votos. Nós vamos ter que votar. Eu não precisaria mais votar. Dessa vez vou votar, apesar da dificuldade, da falta de convicção em alguns níveis. Isso é Brasil. Agora, precisamos ter serenidade. A história das barricadas de Paris são um exemplo clássico do que é um povo que parte para soluções violentas. E o mundo inteiro está doido para que o Brasil entre numa guerra civil. Eles vão saber o que tirar daqui para ficarem mais ricos e poderosos. E muitos políticos nossos poderiam até ir à Justiça do Trabalho
e cobrar horas extras, indenizações, que são representantes desses grupos, nacionais e estrangeiros. A solução não é agroindústria ou reforma agrária, sei lá o quê. O mundo agora é um mundo novo. As grandes plantações estão sendo substituídas por estufas, hidroponia e outras coisas. A tecnologia não para. A coisa ruim é que o ser humano está cada vez mais volumoso, produzindo mais lixo, dejetos, etc. Então, saneamento básico é importante. E o problema da energia é gravíssimo. Imagine aviões transportando dinossauros. Devem ser grandes, né? Deverão ser, ou teriam que ser grandes. Nós temos que pensar muito, muito. As novas gerações, elas terão desafios incríveis. E livros não faltam. Temos livros geniais. A história da humanidade mostra escritores, filósofos, artistas, inclusive, geniais. Eu gosto muito de Mário Vargas Llosa, principalmente quando ele escreve sobre guerra no fim do mundo. É bom ler porque, afinal, o Brasil tem tido estiagens, secas e perturbações climáticas muito grandes. Gabriel Garcia Marques, é bom ver General em seu Labirinto, para ter uma ideia daquela região. E entidades como a Aliança Francesa têm bibliotecas incríveis. É só saber usar. Eu sou fã da França, porque lá eu vejo experiências incríveis que fizeram da humanidade o que ela é. Nós temos mitos. Um deles é a justiça, como se o ser humano fosse capaz de aplicar justiça. Ele é instrumento. O Poder Judiciário é instrumento de gerenciamento de leis, a economia como diria Michel Foucault, do crime e do castigo. Mas e os nossos filhos? Eles, século XXI, não será fácil, principalmente para os filhos dos filhos, que com certeza, se tiverem sorte, sobreviverão a tudo, quem sabe, que poderá acontecer nesse século, assim como até a extinção da humanidade. Falam muito em salvar o planeta. Nós temos que salvar o ser humano, a humanidade. O planeta vai existir de um jeito ou de outro. Ou não, Porque de repente, num impacto aí inesperado, a Terra se subdivida em um montão de asteroides, planetoides. A justiça é uma das coisas que sempre me intriga, E intriga porque é uma utopia, mas é uma utopia necessária. Sim, a justiça é a base da democracia. Eles inventaram aí executivo, legislativo e o judiciário. 3 poderes, mas na prática aqui no Brasil, o poder executivo tem
uma influência muito grande sobre o judiciário. Isso é ruim. Tá? Agora, quando terminou o período militar, nós vimos que os bandidos acabaram tomando conta do Brasil. A nossa Constituição de 1988 é uma piada. A Constituinte improvisada. Aí só podia dar no que deu, né? Então, refazer a nossa base legal não é simples. É um pesadelo muito grande. Agora temos que sobreviver. E a família é fundamental, né? A família é a base, é a força que nós precisamos para enfrentar a vida. Talvez alguns não. Eu, pessoalmente, vi o valor da família e me agrada demais a ideia de pensar em torno da família. Ela pode ser espontânea ou não. Nós não decidimos sobre quando nascer, como nascer. Nós não decidimos sobre os acidentes, lesões de parto, de primeira infância, né? As educações que recebemos dentro e fora de casa. Hoje está entupido aí de pedagogos e outras coisas, mas são pessoas que muitas vezes falam sem experiência, né? A vida exige, acima de tudo, experiência. E a opinião pública é propriedade de certos grupos políticos, econômicos, que mandam na mídia. Por isso o desespero deles com as redes sociais. O que eu estou falando aqui é possível que ninguém ouça, exceto os mais próximos. Mas nada impede que alguém no outro lado do mundo também ouça minhas palavras. E assim eu faço todo dia. Vejo os portais do Japão, da França, de Portugal, da Itália, noticiários, filmes. É óbvio, cada país com seus vícios comportamentais. E agora que eu estou aposentado e alguns dias de fazer 74 anos, com algumas doenças que não são pequenas, tomando remédios malucos, necessários, mas que afetam até a minha maneira de falar, né? O pessoal reclama que eu falo muito devagar, mas de manhã, principalmente, esse é um dos efeitos. E afeta a cabeça, tudo. Mas não posso viver sem isso. Mas a minha vida foi um esporte radical. Aprendi muito. Eu e minha esposa aprendemos. Estamos juntos, o que torna tudo mais fácil. Sobreviver exige essa parceria com pessoas que conhecem o nosso íntimo, nossa maneira de ser. Ou o indivíduo tem que ser muito forte, identificar grupos com os quais possa conviver de forma honesta, sincera, né? Proativa, eficaz. Isso é muito importante para
enfrentar o que esse livro fala em detalhes do surgimento da mídia escrita, né? Dos livros, dos jornais, acima de tudo. Então nós temos que aprender sempre, né? Humberto Eco é fora de série, né? Eu sou fã de Humberto Eco, de Michel Foucault, etc. Ainda há pouco falei da Revolução Francesa, né? Está aí um livro incrível que é impressionante. Toda vez que eu vou a Paris, eu procuro indícios do que houve lá para entender, tá, as revoluções que a França enfrentou. Os franceses cultivam demais o pensamento. Demais não, isso não quer demais. Isso é importante. Tá? E esse culto à inteligência, ao aprendizado é importante. Os alemães também. Mas a Alemanha foi tremendamente afetada pela Segunda Guerra Mundial. Hannah Arendt que eu diga. É uma pena que ela morreu cedo. Se estivesse viva, teria muito, mas muito a escrever. Assim como Bertrand Russell e outros, né? Agora, nós temos que tomar cuidado com o que falamos, pensamos, né? E para isso, o aprendizado permanente é fundamental, né? Nós temos que ir evoluindo e treinando a vida, treinando o aprendizado, a sobreviver, a lutar, amar, a ser proativo, afetivo, unido, inteligente. A inteligência é um bem natural, mas pelo menos usar o pouco de inteligência que nós temos para sobreviver com dignidade.